Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Del que está falando. Muito bem-vindos mais uma vez ao Foto Dicas e hoje eu tenho uma série que a gente está começando que é Como Fotografei, como foi feito não só as minhas fotografias, mas eu vou mostrar também aqui outros fotógrafos profissionais de mercado para que eles também venham compartilhar como foi que eles conseguiram tirar aquela foto, como foi que eles conseguiram registrar aquele momento, tá? E o momento que vamos registrar e vamos mostrar para você aqui é esse momento aqui. Olha só que bacana. Isso aqui foi uma sessão de fotografia que fizemos numa cidade chamada Cape Cod, que fica no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, um lugar frio na maior parte do ano. Mas olha só, essa sessão aqui foi feita perto de uma costa, perto de uma praia. E como você está vendo atrás da moça ali, tem uma areia, tem uma água e tudo mais, e a gente estava nessa área bem bacana. Del, como foi feita essa fotografia? Gente, tem três coisas que eu gostaria de mencionar isso aqui para vocês, que para mim é extremamente importante e eu vou exemplificar como você também pode registrar isso, tá? Então a primeira coisa delas, para mim é muito importante, é que a emoção, ela sempre deve estar presente numa imagem. Emoção sempre deve estar presente numa imagem. Del, como é isso? Gente, todas as minhas imagens, tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu quero registrar, precisa ter um ponto e um ingrediente aqui de emoção. Por quê? Porque é estratégico, emoção é um ingrediente que vai dar para as pessoas uma experiência melhor quando vê as fotos, vai dar uma reação, vai provocar uma interatividade, uma interação com a galera. E isso é bastante com benefício, né? Muito benéfico para as pessoas que estão vendo o seu trabalho e também para a valorização do seu trabalho, da percepção de valor que as pessoas têm do seu trabalho, tá? Então essa é a primeira coisa que eu falo. Então se você está fotografando, se você tem um trabalho, presta atenção nisso. O seu trabalho, ele está provocando uma reação nas pessoas e para mim esse ingrediente é a emoção, tá? A segunda coisa que para mim é muito importante dentro de uma fotografia e uma segunda coisa que para mim eu considero muito que deve existir, não só durante o evento que você está fotografando, mas também aqui, ó. O relacionamento precisa ser contínuo antes, durante e depois. Antes da fotografia, antes de estarmos juntos, durante essa sessão e também na pós, tá? Nutrir esse relacionamento para conseguirmos também adicionar mais clientes e mais oportunidades a partir desse cliente. Então essa é a segunda dica que eu deixaria para vocês aqui. E a outra coisa aqui que eu falaria para você é entender a luz, o contexto, o momento. Você precisa, fotógrafo, entender essa luz, entender o que a luz está fazendo, o que ela está produzindo, como que ela está caindo ali no assunto, né? Como que ela vai aparecer ali depois para as pessoas que foram ver aquela imagem, né? Então, existe um propósito com a luz, né? E eu acho que é importante você entender também. Então, se a gente somar essas três coisas, falando de emoção, de relacionamento e também sobre a compreensão um pouco da luz. Del, como é que você fez essa foto? Gente, eu mantive um relacionamento muito bacana com esse cliente durante muito tempo e na hora que a gente foi fotografar, aqui tá o rapaz, né, o Rodrigo, tá aqui a Jennifer e tá aqui o filho deles. E olha só esse momento incrível. A gente já tinha um relacionamento muito bacana. Você não consegue criar imagens assim se você não tem um relacionamento bacana com as pessoas. Simplesmente é impossível. É muito impessoal, você se sente ali um pouco acuado, não sabe o que fazer com as mãos, com os pés. E um ingrediente que é tão importante na imagem, que seduz o olhar das pessoas e também tira todo o foco de qualquer imperfeição ou qualquer coisa de enquadramento, ou seja lá o que for, da imagem, é esse ingrediente de fato, a emoção. A emoção é muito importante por isso, tá? Um dos fatores muito importantes, tá? Como que eu fiz essa foto? Eu estava acompanhando eles aqui, eu estava com uma Canon marca 3 da Canon e eu estava com uma 35mm Sigma Art 1.4 e é uma lente fantástica, eu recomendo para todo fotógrafo e fotógrafa também fazerem a aquisição dessa lente, né? E estávamos aqui andando, né? E eu falei para eles que eu ia estar andando, mas em algum momento a gente ia parar. E esse menino, esse jovem aqui, essa criança aqui, ele estava me acompanhando. Eu estava, na verdade, segurando a mão dele, porque ele estava me acompanhando e eu estava fotografando assim. E enquanto ele estava me acompanhando, a gente foi conversando junto, mas em um momento o casal parou
e eu comecei a falar com o Rodrigo. Rodrigo, puxa a sua noiva e dá um beijo no pescoço dela, dá um chamego, dá uma agarra ali e tal. Mas nesse momento, mais uma vez, pelo relacionamento que eu tenho com os clientes e que eu gosto de nutrir os clientes com esse tipo de relacionamento, eu puxei o menino e dei uma cosquinha nele, eu mesmo. Então, assim, eu tava ali naquele momento ali fotografando, ele tava me acompanhando, eu tava segurando o braço dele, e nesse momento que eles pararam e eu falei pra ele dar um chamego nela, eu dei uma cosquinha, eu tirei a mão dele, eu deixei de segurar na mão dele e dei uma cosquinha bem assim na costela, assim, rapidinho. E ele simplesmente levantou o rosto e deu essa gargalhada, tá? É um momento simples, é um momento. Agora, por que que eu fiz isso nesse momento agora e nesse contexto, nesse lugar? Perceba a luz tá bem forte, né? Tá bem forte, tá bem aqui, tô falando aqui de 6 horas da tarde, 6, 7, nos Estados Unidos, em lugares específicos nos Estados Unidos, 7 horas, até muitas vezes 9 horas, né, no verão, tá muito claro ainda. É incrível isso, ali em Massachusetts, nesse estado. E nesse momento a gente estava ali mais ou menos em 6h45, 7 horas, então o sol estava bem baixo já, mas ainda estava muito claro e eu sabia que essa luz ia iluminar bastante o rosto deles e daí a gente conseguiu fazer essa imagem, tá? Essa imagem cheia de emoção, cheia de história e foi uma sessão fantástica que a gente pôde compartilhar junto com eles, tá bom? Gente, esse aqui é o vídeo, eu queria compartilhar com vocês. Vamos estar postando mais vídeos. Se você está aqui e curte esse tipo de conteúdo, já dá aquele seu like bacana, já deixa aqui sua inscrição, assina aqui o nosso canal do Fotodicas e deixa no comentário que tipo de técnica você curte mais numa sessão fotográfica. Vou deixar você aqui por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente vai se falando aí num próximo vídeo, tá, galera?